Fala, turma, tudo certo? Eu sou o Rua, o seu personal trainer online. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre execução de movimento. Não sei se vocês já repararam, mas tem algumas pessoas que chegam na academia, fazem um movimento desequilibrado, perdem a força, e outras conseguem executar muito mais fácil. O movimento fica bonito, vira até um balé quase. Depois da vinheta, editor. Bom, turma, como o exemplo que eu dei, não sei se vocês já repararam em pessoas mais iniciantes, ou até mesmo vocês tentando se comparar com outras pessoas mais avançadas na academia, com mais músculos. E quando vai fazer o movimento, parece que não consegue, por exemplo, na hora de fazer uma puxada, descer o braço, fechar a escápula, fazer todo aquele movimento, parece muita coisa. É mais ou menos quando você começou a dirigir, que você tinha que pensar em trocar a marcha, pisar na embreagem, virar o carro, dar seta. São muitas coisas ao mesmo tempo. Só que além disso, a musculação vai ainda um pouquinho mais. Por quê? Basicamente, a gente tem o nosso controle neuromotor. Ele que é responsável por ativar as fibras responsáveis de cada movimento. E como que isso é feito? A gente não nasce com ele tem que ser treinado. Então, por isso que a gente vê pessoas que não conseguem executar certos movimentos, ou até mesmo conseguem, mas não com tanto refino, com tanta classe, com tanta avidez para cada movimento. E tudo começa no nosso cérebro, ele é responsável por controlar tudo. Então, não sei se vocês já caíram em algum vídeo na internet falando que você tem que pensar no músculo para ele crescer, você tem que pensar no músculo. E isso não é tão mentira, mas também não é tão verdade. O que acontece é que nossos neurônios são responsáveis por fazer um disparo elétrico, como aqui a gente tem no vídeo, e eles percorrem todo esse caminho que seria como se fosse nossa circuitaria interna para chegar nas nossas fibras musculares. Esses tubinhos aqui que vocês estão vendo na imagem são os nossos músculos, as nossas... Aqui tem o bracinho para vocês verem. As vertentes de cada músculo tem um tubinhozinho desse aqui dentro. E dentro desse tubinho ainda tem mais proteínas aqui, responsáveis por fazer a contração e a extensão. Nada mais é do que relaxar o músculo ou apertar ele. E a gente consegue fazer isso com todos os músculos do nosso corpo. Então, repare, o momento que eu estou falando, mexendo o rosto, o olho, são vários pequenos músculos responsáveis por isso. E na musculação nós temos movimentos refinados, mas não tantos igual a esse. Na hora que a gente vai pensar em puxar um exercício, ou empurrar até mesmo, nosso corpo só sabe aquele comando básico. Ele quer puxar aquela barra, não importa como. Ele não quer ativar mais o latíssimo do dorso, concentrar na escápula, travar o ombro para ficar com o movimento bem fechadinho, bem executado, não machucar a articulação. Ele só está recebendo aquele comando, puxa. Como? Não importa, o importante é o resultado. E a gente vai refinando isso através do treinamento. Então olha que interessante. Treinar é quase como se fosse aprender um idioma novo, uma língua nova. Porque você tem que saber as regras, tem que saber como cada músculo funciona para aquele exercício funcionar. Então ali o neurônio faz o disparo e chega nas fibras musculares. E o que acontece? Esse impulso elétrico faz a contração. Então vamos supor ali que a gente está tentando fazer uma rosca direta, ou seja, um movimento de flexão e extensão do braço. Então o seu neurônio faz o disparo aqui no cérebro, vai descendo, chegando em toda a circuitaria até ativar o bíceps, que é o nosso motor principal. Ele que tem que fazer a contração, a puxada do movimento. Só que olha que interessante, além do bíceps, você precisa fechar a mão para segurar o peso. Você precisa dar estabilidade para que esse peso faça o movimento retilíneo até a linha do seu ombro, mais ou menos, ele não ficar balançando. Então você precisa ter a ação do ombro para equilibrar esse peso extra também. Então, cada neurônio é responsável aqui, ele separou por cores, um para fazer essa contração de estabilização, um para fazer essa contração principal do bíceps, e dentro de cada músculo, ele vai ter que fazer esse papel. Então, no nosso corpo, a gente trabalha sempre com espectro, não tem ou uma coisa ou outra. Para a gente
manter o movimento de estabilidade, ele está sempre segurando para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então ele está sempre contraindo e estendendo, para que isso possa acontecer. Então, se você parar para pensar como que você vai melhorar o seu treino, como você vai melhorar a sua execução, não tem outra forma. Você vai ter que fazer mais vezes. Por que aquele indivíduo lá do começo que eu expliquei para vocês, ele tem mais facilidade? Porque ele se expôs àquilo mais vezes. Então, se você quer melhorar um movimento, primeiro você tem que entender para que ele funciona. É por isso que eu sempre faço, na minha consultoria online, eu explico o porquê de você estar fazendo aquele exercício, aquele tipo de treino, porque eu parto do princípio para mim mesmo. Se eu não entendo por que eu estou fazendo aquilo, eu não vou querer fazer, eu não vou ser motivado àquilo. Às vezes, afinal, você fala, meu, tô fazendo um negócio nada a ver. Não tem sentido no meu objetivo final, que é emagrecer. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se você explica, você entende, você começa a executar mais vezes aquela pequena tarefa que vai te levar ao objetivo final. E aqui não é diferente. Eu quis mostrar, é um pouquinho mais denso esse assunto, um pouquinho mais chato, mas realmente como que funciona essa parte micro de disparo elétrico que vai fazer você contrair cada fibrinha muscular sua para fazer uma execução melhor do exercício. Então, se você se expõe mais ao exercício, se você entende o porquê que você está fazendo, em pouco tempo seu cérebro vai se condicionar, ele vai formar uma circuitaria ali neuronal para gerar os disparos certos nas musculaturas certas e você ter o quê? Mais estabilidade no movimento. Tendo mais estabilidade, você consegue gerar mais força. Tendo mais força, você faz o movimento completo ali, aumentando sobrecarga e aí sim gerando uma resistência para o seu músculo. Então, para ficar mais claro para vocês, mais tranquilo, se você chegou na academia, tá com vergonha, tá errando alguma coisa, é normal, todo mundo passou por isso. É igual aprender a andar, é igual qualquer coisa na vida, dirigir, como eu dei o exemplo. Então, não se preocupe em fazer errado, mas se preocupe em tentar entender como fazer o certo. Aqui no meu canal tem vários vídeos já de cada exercício, como executar, o que você tem que aprender a fazer a postura, como não machucar a articulação e assim por diante. Sabendo de cada exercício, na hora que você for treinar, você vai pensar naquele movimento. Então tem que ser algo totalmente controlado. Você não pode chegar na academia totalmente desconcentrado, pensando no problema que aconteceu no seu dia, algo de ruim que aconteceu. Aquele momento de treinar é o momento seu. E com o passar do tempo, você vai colocando peso, e eu não conheço ninguém que agacha com 100 quilos, por exemplo, e ainda consegue pensar, ter problemas. Quando você está com peso a mais do seu peso corporal, você simplesmente tem que concentrar para aquela barra ficar o mais encaixado possível. Qualquer erro ali pode te machucar, pode machucar outras pessoas. Então é um esporte muito mental. Para quem fala que a musculação é chata, que fica sem ter o que fazer lá, só parado esperando dar o horário, é porque não está se desafiando, não está pensando em todas as variáveis. E eu tenho certeza que você não sabia disso, porque ninguém te falou. Isso também explica pra gente um pouco da memória muscular. Por que uma pessoa que treina perde lá os seus ganhos e depois que volta mais rápido que uma pessoa iniciante? Se vocês repararem isso, é sempre... as pessoas ficam tristes, você perde tudo aquilo que você conquistou, mas quando você volta muito mais rápido que quando você tivesse começado a primeira vez. E a memória muscular é um nome ruim, porque músculo não tem memória, é apenas uma célula, mas a questão é os mecanismos que ela funciona. E uma delas é isso aqui, quando você consegue fazer os seus caminhos neurais, melhorar sua circuitaria muscular, você consegue ter mais núcleos de memórias aqui, que isso não se perde, já está lá com você. Ou seja, então você sempre vai saber como contrair, como alongar aquele músculo de uma forma muito mais consciente do que você tinha antes. Então, esse já é um total diferencial. Lembrando lá no exemplo do bíceps, se você consegue ativar mais fibras musculares, você tem mais chance de hipertrofiá-las. Se você tem mais chance de hipertrofiá-las, você aumenta a sua massa muscular. E assim você consegue ter um corpo mais moldado e mais bonito. Então, além disso,
a gente consegue entender também como é que funciona a nossa parte de memória, controle e refino muscular. E agora, se você já sabe, tá na hora de você compartilhar com um amigo ou com uma amiga que tá lá treinando e aí tá meio perdido ainda, precisa dessa dica, precisa dessa ajuda. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, considere se inscrever no canal e até a próxima, minha gente.